Olá a todos, eu sou o Jono Ribeiro e bem-vindo no meu canal YouTube. Neste canal eu vou compartilhar a minha paixão pela filmografia, cinematografia, séries, filmes, mas não só, também vou compartilhar dicas e tutoriais como editar vídeos, qualquer tipo de vídeo. Mas mais importante, neste canal eu vou compartilhar como contar histórias e porque eu adoro contar histórias. Porque afinal de tudo, fazer um vídeo não é só pegar numa câmera e começar a filmar, tem que ter uma intenção atrás desse ato e essa intenção é de querer contar uma história. Que ela seja uma história de amor, ficcional, um documentário, tem que ter uma história. E é essa a minha intenção através deste canal. Mas antes de tudo, tenho que me apresentar. Apesar de tudo, já conhecem o meu nome, agora conhecem a minha cara, só vos falta conhecer quem eu sou. E para isso, vamos fazer uma viagem no tempo. Uns 30 e tal anos que vamos viajar. Tudo bom? Então vamos lá. Começamos no final de dezembro de 87, em Paris, onde eu nasci, de uma mãe portuguesa e de um pai argelino. Eu não sabia naquela época quanto importante ia ser ter aquela mistura de culturas, mas é algo que irá me perseguir, não perseguir, me acompanhar através do resto da minha vida até hoje. Então, nasci em Paris e vivi quase toda a minha infância em Paris. Bom, não exatamente, numa cidade chamada Montreuil. Mas teve um ano que eu passei no Porto, quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Por isso que aí aprendi o português e dá para ver que isso ficou. Então, quase toda a minha infância eu passei naquela cidade chamada Montreuil. E, mesmo não sendo um dos lugares mais desenvolvidos de Paris naquela época, era uma sorte fazer parte daquela cidade. Porquê? Porque as crianças que andavam na minha escola, elas vinham dos 4 cantos do mundo. Ásia, África, continente americano, Norte e Sul, Europa de Leste. Era uma normalidade ter tantas culturas, tantas religiões, histórias de vidas lá naquele lugar. E isso contribuiu muito no meu desenvolvimento, porque ter aquele acesso a tantas culturas ao mesmo momento era uma chance incrível. E isso iria depois influenciar mais tarde algumas das minhas decisões. Outra coisa também sobre a minha infância é que a partir dos 8, 9 anos, talvez 9, 10 anos na verdade, eu costumava ir ao cinema sozinho. Ficava muito perto de casa, os meus pais trabalhavam muito, muito mesmo, e agradeço eles por ter feito esse esforço para me ajudar a alcançar os meus sonhos mais tarde. Então eu costumava ir sozinho ao cinema, ver, bom, claro, filmes para crianças no início, mas ao longo dos anos, depois de tornar-me adolescente, eu costumava ver filmes um pouco mais adultos, vamos dizer. E ter aquela influência cinematográfica desde criancinha mesmo. Ter aquela paixão pelas grandes imagens e aquilo tudo começou a me influenciar, mas não de uma forma tão importante no início, pelo menos. Não tanto como os jogos vídeos que eu costumava jogar noite e dia e todo o tempo. Porque eu adorava aqueles mundos, aquelas personagens criativas, coisas que não se podia ver na vida atual. E eu ficava dando um mergulho naqueles mundos. Aí isso iria já me influenciar um pouco mais cedo. E vamos avançar um pouco mais na linha do tempo, depois de eu terminar a escola e começar o meu estudo de informática, engenharia informática. Porquê? Porque naquela época eu pensava, eu quero fazer jogos vídeos, eu quero criar jogos vídeos. Vejam aquela influência dos jogos vídeos que tornou-se em paixão e depois tornou-se em uma vontade de ter um emprego naquela área. Então eu fiz esse curso 5 anos e aqueles 5 anos de engenharia informática foram muito formativos, não só de um ponto de vista técnico na informática, claro, mas também de um ponto de vista de crescimento pessoal, porque eu comecei a viver sozinho, a trabalhar muito mais em equipa e no final daqueles 5 anos eu comecei a perceber uma coisa, é que eu até esse ponto na minha vida, as viagens que eu fiz foram França, Portugal, uma vez na Inglaterra, uma vez Marrocos, mas era muito, muito criancinha, então não me lembro. E eu pensei, está-me faltando alguma coisa, está-me faltando uma experiência noutro país, conhecer alguma coisa completamente nova, um pouco mais longe de casa. E decidi ir muito mais longe de casa. Eu decidi ir tomar um emprego, quer dizer, era uma missão de 6 meses na Austrália, do outro lado do mundo. E, bom, minha mãe ficou aflita, uma mãe portuguesa, vocês já podem entender, e foi uma experiência incrível aqueles 6 meses.
6 meses que na verdade se tornaram em 9 anos. 9 anos cheios de experiências, cheios de descobertas, que seja viagens incríveis que eu fiz, ou as pessoas que eu acabei por conhecer durante esses 9 anos, amigos para a vida. E sabem o que eu comprei com o meu primeiro salário na Austrália? Uma câmara. Esta câmara. Esta câmara que lembro-me custou mais ou menos $1000 com esta lente, exatamente. A minha primeira. Com isto eu comecei a minha caminhada na fotografia, que depois irá se tornar uma caminhada na filmografia. Eu costumava sair quase todos os fins de semana nos parques, fotografar os pássaros, as paisagens, não tanto as pessoas, isso só veio bem mais tarde, mas comecei aí a minha paixão e comecei a entender o poder de contar histórias através de um aparelho desses. Eu lembro, os meus pais tinham câmaras também na minha infância. Tinham uma daquelas, uma Sony, uma grandona assim, escura, com aquelas cassetes que iam dentro. E tenho muitas cassetes ainda dessa época. E eu comecei mesmo a entender esse poder e a fotografar cada vez mais, ao ponto que após uns anos eu comecei a fazer fotografia de rua. Eu fiz viagens para a Ásia fotografando pessoas, paisagens incríveis, e a documentar cada vez mais o que eu fazia. E então, no final desses 9 anos, eu entendi uma coisa, que eu queria continuar a viajar, eu queria continuar a contar histórias. Então, eu deixei o meu trabalho e organizei uma viagem de 2 anos através do continente americano. O último continente que eu ainda não tinha visitado, bom, menos o Antártico, mas isso é um pouco mais difícil e frio. Então eu deixei o meu trabalho e comecei aquela viagem. E aquela viagem me fez crescer tanto em um ano, talvez mais em um ano do que 9 anos na Austrália. Não que eu não cresci na Austrália, claro que eu cresci muito. Mas a viagem vos faz crescer de uma forma diferente e talvez mais do que qualquer outro tipo de experiência que há na vida. Porque vocês vão encontrar culturas diferentes, pessoas diferentes que vêm de meios diferentes. E uma viagem vos faz abrir a mente, vos faz abrir as perspectivas de uma forma tão única, tão especial. Então encontrar diferentes culturas, diferentes pessoas, de caminhos diferentes, línguas diferentes, lugares diferentes. Era algo incrível. E durante essa viagem eu encontrei pessoas incríveis através de todo o meu caminho. E uma delas, a minha Gi, o meu amor da minha vida, que eu encontrei em Ushuaia, no fim do mundo mesmo, e que me suporta até agora para eu alcançar os meus sonhos, que eu suporto em retorno para ela alcançar os seus sonhos, para nós crescermos juntos, porque eu acho que sem o suporte dela eu não iria conseguir alcançar o que eu estou alcançado agora e o que eu vou alcançar no futuro. Então eu falei sim, essa viagem era para ser 2 anos, mas afinal foi só 1 ano, porque essa viagem foi há pouco tempo, do início de 2019 ao início de 2020. E aí vocês já sabem que no início de 2020 Covid chegou e aí tive que cancelar o resto do meu plano. Por enquanto, pelo menos, eu ainda quero visitar o resto da América, que seja mesmo em pequenas viagens, não importa, eu quero continuar a descobrir. E nesse ponto eu decidi voltar para Portugal e a Gi veio comigo e agora estamos aqui no Porto a desenvolver ambos as nossas carreiras e, do meu ponto de vista, desenvolver cada vez mais essa paixão pela filmografia, pela cinematografia, por filmar pequenos documentários, pequenos pedaços de vida e contar histórias, que sejam histórias de amor, histórias de vida ou histórias de ficção até. E é essa a minha paixão e é isso que eu quero compartilhar através desse canal. Então, foi aí uma pequena apresentação de quem eu sou, o Jono Ribeiro. Muito obrigado por ter assistido esse pequeno vídeo. Terá muitos mais no futuro, com temas variados, mas sempre ligados à filmografia e cinematografia. E espero que vocês irão fazer parte desse caminho que iremos fazer juntos. Muito obrigado por estar aqui. Até à próxima.